Ora, vou-te dar uma ideia daquilo que vais resolver na nossa tarefa 3, que vai ser realizada nas últimas 2 semanas de aulas. Então, a tarefa vai ter 2 perguntas, que são perguntas muito rápidas, de solução simples, que não implicam grandes cálculos. E a primeira delas vai ser, eu vou-te pedir para tu fazeres o esboço dos gráficos de 2 funções. E nesses gráficos eu quero que tu consigas fazer o seguinte, que consigas ver, por exemplo, dada uma equação deste tipo, y igual a raiz de x, qual é o efeito de nós a esta expressão somarmos um número qualquer, por exemplo, neste caso somarmos menos 2. O efeito que eu queria que tu observasses aqui é, se olhares para estas duas partes das duas fórmulas, a azul e a verde, vês que são exatamente iguais. A diferença entre elas está em que, para cada valor de x, o valor de y assumido pela função, por esta função, é o valor desta subtraído de menos 2. E essa subtração é refletida aqui. A diferença para qualquer valor de x entre os valores assumidos pela função é menos 2. E, portanto, eventualmente eu quero que tu saibas qual é o gráfico desta. E depois, na nossa avaliação, vou-te pedir, por exemplo, o gráfico de uma função deste tipo. E tu vais conseguir, a partir do teu conhecimento deste, estabelecer rapidamente a forma que este gráfico tem. Não quero gráficos muito rigorosos, mas quero que as formas estejam certas. Não é? Como vês aqui, as curvas estão onduladas. A gente sabe que a raiz, que é o gráfico, é uma curva mais suave, não é? Sem estas ondulações todas. Elas devem ser uma imprecisão do traço, mas estas ideias chegam. Outro exemplo, se observares estas duas retas aqui, elas são iguais, as fórmulas são iguais se nós olharmos só para elas até este termo da fórmula com cor verde. A diferença entre elas é que aqui temos a mais este termo mais 1. E o modo como isso se reflete no gráfico é, a partir da altura em que eu sei o gráfico de y igual a 2x, sei a forma dele, enfim, posso com umas contas simples ver que forma tem. A diferença entre eles é que para cada valor de x os pontos desta estão uma unidade acima. E estão uma unidade acima, esta unidade é uma unidade em y, portanto é na vertical. Costuma-se dizer que o gráfico da curva da reta a verde se obtém do gráfico da reta a vermelho por uma translação vertical. Translação significa nós arrastarmos a curva mantendo a distância, deslocando cada um dos pontos a mesma distância verticalmente. Tal como uma translação vertical aqui, neste caso, se passarmos deste gráfico para este, é? A translação correspondeu em nós deslocarmos para baixo 2 unidades este gráfico. Aqui temos o ponto y igual a 0, y igual a menos 2, que é o valor que obtemos quando fazemos aqui na fórmula o x igual a 0. Outro tipo de gráfico que eu quero que tu consigas traçar rapidamente também é, uma vez sabendo o gráfico desta função, né, que nós conhecemos, qual ele é, obter rapidamente o gráfico de uma função nesta forma. E se tu observares o que é que aconteceu aqui, o que aconteceu foi que nós trocamos a variável x pela expressão x menos 3. E o modo de nós obtermos rapidamente um esboço para o gráfico desta função pode ser conseguido assim. Quando este x vale 0, estamos no vértice da nossa parábola, corresponde a este ponto. Para a base aqui valer 0, o x tem que ser igual a mais 3. Portanto, isso corresponde a uma deslocação na horizontal
da parábola, não é? Nós deslocamos-la neste sentido aqui, 3 unidades, que é exatamente o necessário para obtermos aqui 0. E, portanto, dizemos neste caso que houve uma translação horizontal. A parábola foi arrastada horizontalmente, ou seja, mantendo o valor y de cada ponto, mantendo o y, variou-se, no entanto, o x 3 unidades para a direita. E o vértice da parábola ficou aqui no ponto x igual a 3. Isto é, a facilidade com que se quer que tu consigas facilmente passar de uma forma que a gente conhece para uma forma parecida e que corresponde apenas a uma mudança linear na variável, na expressão que a variável toma. Temos aqui outro exemplo de translação horizontal para a função logaritmo neperiano. O gráfico do logaritmo neperiano de x é este. Esta assíntota vertical aqui existe no ponto x igual a 0. E agora, se observares a diferença entre as duas funções, está no facto de termos trocado x por x mais 1. Portanto, quando este logaritmo v aqui 0, caso em que o x tem 0, em que o x vale 0, agora pensamos quando é que este logaritmo vê aqui um 0. Ele vê 0 quando x for menos 1. Portanto, o que acontece aqui na vizinhança do 0 passa a acontecer nesta função na vizinhança do x menos 1. Então, digamos que houve uma translação horizontal de uma unidade para a nossa esquerda. Convirá aqui dizer que este tipo de análise só é válido quando a variável x é substituída por uma expressão linear. Por exemplo, 2x mais 1 ou x menos 2, uma expressão que remeta para uma forma deste tipo, mx mais b, quando a substituição é nesta forma aqui. Quando a substituição não é uma substituição linear, o tipo de análise que vimos antes já não é válido. Por exemplo, aqui, se eu, onde está o x, substituir por x ao quadrado, que já não é uma expressão deste tipo, então o gráfico já não tem a forma de parábola que este assume, porque raiz de x ao quadrado é módulo de x e o módulo é representado por duas semirretas, tal como aqui podes ver. Finalmente, a segunda pergunta da nossa tarefa 2 resume-se a isto. Dou-te 2 pontos de uma reta e quero que tu calcules a expressão analítica para essa reta e que traces o gráfico dela. Onde é que podes estudar estas matérias? Na nossa sebenta, na página 31, tu podes estudar a partir daí a equação da reta. Tens um vídeo e podes trabalhar aí o modo como essa equação é obtida quando são fornecidos 2 pontos. No caso dos gráficos, vens aqui à página 79, pegas nesta parte de funções elementares e começas aqui a estudar as funções. Certifica-se que te sabes os gráficos das funções mais simples, como sejam o gráfico da função potência, o gráfico da função exponencial e o gráfico da função logaritmo.